Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, TV Grande ABC no ar, informando, prestando serviços, comigo Leandro Amaral no comando do Grande ABC Notícias, toda a nossa equipe aqui a postos, no comando dos trabalhos técnicos, a produção com ele, Vitor Oliveira, Luana Santos, o JC, nossa equipe aqui falando do dia a dia de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, nesta quarta-feira, 18 de abril de 2018. Obrigado você, o senhor e a senhora que nos acompanha todos os dias ou pelo canal 3 da NET nos 50 mil domicílios em São Caetano, ou a você que está em qualquer parte do planeta por aqui, ó, pela rede mundial de computadores, a internet, pelo Facebook, hein, na telinha, na telona, curtindo, comentando, compartilhando, e aqui os comentários são protagonistas na nossa transmissão. Você faz literalmente o Grande ABC Notícias junto conosco, internauta participante, um telespectador ativo no dia a dia aqui da nossa programação. E nesta quinta com muita notícia, né? Teve toda a polêmica envolvendo o vídeo da Gleisi Hoffmann, daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Por que tanta polêmica em torno do assunto? A polêmica em relação a Aécio Neves. E segue aí a história, né? O PSDB que se diz tão combativo à corrupção e o PSDB não é capaz de olhar para a própria cozinha e dar um ponto final na história do Aécio Neves. Ninguém quer sair em foto com o Aécio Neves, ninguém quer sair ao lado do Aécio Neves. Ele já está desarmando qualquer possibilidade de tentar se reeleger ao Senado, porque sabe que não vai conseguir. Nos últimos tempos cogitou-se a possibilidade dele sair candidato a deputado federal, mas nem isso querem. Só que no PSDB ninguém vai lá e coloca na mesa e fala assim: Aécio, tchau, tchau, volta para casa, se preocupe em focar a sua defesa na justiça agora que você virou réu e depois a gente conversa sobre o assunto. O Geraldo Alckmin deu entrevista nessa manhã à Rádio Bandeirantes, comandada pelo excelente e competente jornalista Zé Paulo de Andrade. Vamos falar mais sobre esse assunto, aquele estilo Alckmin de ser, né? O Alckmin mancha a imagem do PSDB, o fato do Aécio virar réu? Não, veja bem, como diria o poeta, todo mundo tem um lado demônio, todo mundo tem um lado Deus, só que o PSDB só trata com poesia os correligionários, né? Os adversários não têm poesia nenhuma. E afinal, o pau que bate em Chico tem que bater em Francisco também. Teve toda a questão com o Lula, que faça com o Aécio, que faça com todos os outros. Aliás, hoje começou uma corrente aí na rede social, WhatsApp, pessoal colocando o nome de todos aqueles políticos que dependem, que se escoram no tal do foro privilegiado, e nós vamos falar mais sobre isso também. Inclusive, Leandro, pois não, boa noite a você, nossos convidados, também telespectadores, e também em resposta ao Alckmin, o Aécio rebateu. Ele disse que a candidatura será decidida em Minas Gerais, hein? É aquela eterna briga do PSDB da política do café com leite. Quem manda no PSDB? São os paulistas ou os mineiros? Acho que no momento ninguém, viu? O PSDB tá um barco à deriva nessa condição. O PSDB não tem nenhuma definição. Querem que o Antônio Anastasia saia candidato ao governo de Minas, mas falta combinar o jogo com ele. Querem que o Dória saia candidato em São Paulo, mas é uma parte só que quer o Dória. Mas também falam que o Dória pode virar candidato a presidente e o Alckmin ir para o Senado. Tá uma sopa aí. Ah, Leandro, não estou entendendo nada. Não se preocupa que na classe política também não. Tem alguns lances aí que nem o próprio pessoal da classe política entende. Mas é isso que a gente procura traduzir aqui no dia a dia. E vamos falar do nosso quintal aqui, né? Você já está vendo ao fundo aqui os nossos entrevistados de hoje. Aliás, demos a notícia em primeira mão aqui na TV Grande ABC. Donizete Braga, ex-prefeito de Mauá, filiou-se ao PROS, pré-candidato a deputado federal nas eleições de outubro. Rogério Garcia, que é o presidente da Legenda em São Caetano, coordenador regional, vão falar sobre esse cenário e já vou colocá-los aqui na conversa. Donizete Braga, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui no seu programa, um motivo de satisfação. E cumprimentar aqui o Rogério, que é o coordenador do PROS aqui na região do ABC, para que a gente possa estar debatendo aqui os temas que você já fez o enunciado aí, que dá para falar e debater quase 5 horas aí. Não, já dá para fazer aqui uma tese. Rogério Garcia, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Leandro. Boa noite, Donizete. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Legal. Ó, vamos começar o seguinte, produção. Já vou falar com os inúmeros aqui comentários, internautas. Obrigado pela participação. Pode tirar a trilha, Vitor Oliveira, Luana Santos. Nós vamos falar do consórcio intermunicipal Grande ABC.
Donizete, de uma forma geral, Donizete foi prefeito da cidade de Mauá entre 2013 e 2016, participou do consórcio. Donizete, se fosse prefeito de Mauá atualmente, você optaria pela saída de Mauá do consórcio? Não, eu acredito nesse instrumento regional. A nossa região aqui é um aglomerado, né? São quase 2,5 milhões de habitantes, Leandro. São problemas comuns, a questão da segurança, a questão do viário, a questão habitacional, a questão dos nossos mananciais. Na minha época, que fui prefeito e pude participar, acompanhar as discussões e debates no consórcio intermunicipal, nós tivemos um grande êxito. Eu acredito que a união do ABC, certamente ela fortalece, ela potencializa a questão econômica, a questão política, que é decisiva nesses momentos de crise que nós estamos vivenciando. Quando uma cidade ela se retira de um espaço tão importante, que é referência hoje a nível nacional, até internacional, eu não tenho dúvida alguma que fragiliza muito as ações das políticas públicas importantes que nós temos que estar discutindo de forma única, né? Fortalecendo, independente das questões partidárias e ideológicas. Eu entendo que o Grande ABC ele tem uma grande voz, é a principal região dos 645 municípios do nosso estado. Portanto, eu sou radicalmente contra que qualquer município se afaste da composição do consórcio intermunicipal. Pois é, e estou fazendo essa pergunta para o Donizete, primeiro, pela experiência dele enquanto prefeito, gestor da cidade de Mauá, participou do consórcio e desde o ano passado, com a saída de Diadema, começou aí uma série de questionamentos e, além disso, vários prefeitos nos bastidores ensaiaram repetir o movimento. O Lauro fez isso, então hoje o consórcio é composto por 6 cidades do ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Mauá, Ribeirão e Rio Grande. Porém, chamou a atenção o seguinte, produção, a hora que estiver no ponto aí pode colocar a ordem do dia da Câmara de São Caetano. A Câmara de São Caetano tem sessão, e o Rogério sabe disso, que acompanha de perto, todas as terças. Mas amanhã, quinta, vai ter uma sessão extraordinária. E entre os itens da pauta extraordinária, além de empréstimos, verba aí com o governo federal, convênios, tem um item que chama muito atenção. Na ordem do dia é um item que parece despercebido, que é a questão de subvenção, de contribuição, é o repasse financeiro da Prefeitura de São Caetano a entidades, associações, etc. e tal, como acontece todos os anos. Entre as associações, aí ó, é o processo número 1593 de 2018, ele é bem genérico, né? Ele fala de contribuições, subvenções às entidades. Só que o consórcio intermunicipal é um dos itens desse processo número 1593. Obrigado, produção. Pode voltar aqui. Obrigado, Vitor Oliveira, Luana Santos. E o consórcio recebe da Prefeitura de São Caetano R$1.200.000 por ano. Correto? E amanhã na Câmara, segundo informações de bastidores, já tem um movimento para que parte dos 19 vereadores critique veementemente o repasse do consórcio. Na época, você lembra quanto que era, Donizete, quando você era prefeito em Mauá, o índice que era repassado do orçamento? Tem um percentual que representa aí a questão orçamentária de cada município. Mauá tem um orçamento de 1 milhão. É 1.200 bilhões. Tá. Então é um percentual, eu não sei hoje o orçamento. Tá, mas é o orçamento líquido, né? É per capita, né? Mas até naquela época era maior. E aí os prefeitos foram reduzindo. Se não me falha a memória, atualmente é 0,25 do orçamento da receita corrente líquida. Mas, ok, independentemente do valor estipulado, fixado, então os vereadores amanhã, em determinado momento da sessão da Câmara, vão criticar o repasse de verba ao consórcio intermunicipal Grande ABC. Até aí, ok, todo vereador tem a sua livre expressão para debater, discutir ou para explanar o tema que lhe convier na tribuna. Agora, só chama atenção o momento que isso vai ser feito e o viés, o que está nos bastidores, é a nossa obrigação trazer para você que está em casa. Por quê? Até outro dia, o Fábio Palácio era o secretário executivo do consórcio. E aí ele saiu do consórcio justamente para ser pré-candidato a deputado nas eleições de outubro. E por trás disso, o que acontece? Tem muito vereador que sempre elogiou o consórcio na tribuna e que amanhã vai criticar.
que São Caetano não vê o retorno, até aí perfeito, toda cidade pode... Agora, o consórcio foi criado no início da década de 90, ok? Se foi criado no início da década de 90, precisou se passar quase 30 anos para ver se teve ou não resultado do consórcio. Lembrando que o atual prefeito de São Caetano, José Eurico Júnior, já foi inclusive presidente do consórcio. Na época, inclusive, que o consórcio estava mudando o modelo dele. Deixou de ser mais abstrato e começou a virar concreto porque virou autarquia. Me permite uma parte? Deve. Eu acho não. Pelo que eu tenho percebido, do que a gente tem dialogado no ABC, tem um viés mais de disputa eleitoral. Eleitoral, sem dúvida. Porque já tivemos outras crises também, nós redefinimos, repactuamos o repasse de cada município. Na época, inclusive, o Lauro, que participava do consórcio, repactuou. Nós tínhamos uma dívida também lá em Mauá que foi repactuada. Portanto, eu não consigo entender, e é muito ruim para a região, como você destacou, desde a década de 90 que tem um consórcio, passam já por momentos tão difíceis e nós conseguimos superar. Eu estou hoje enxergando que é mais uma disputa política, até com questão já das eleições, que infelizmente quem vai perder vai ser a região do ABC Paulista. Seria muito importante que nesse momento, né, a gente pudesse estabelecer um senso de sensibilidade, especialmente o prefeito Auríquio, que já apontou esta discussão na Câmara de São Caetano, e Orlando Morando, que é o presidente, para que possa repactuar. Porque eu fico imaginando aqui, se tiver uma decisão na Câmara Municipal de São Caetano amanhã, e vamos verificar se já vislumbrar uma possível saída de São Caetano, é o efeito dominó. Exatamente. E aí, infelizmente, a gente vai destruir, vai perder todo um debate de longas décadas que nós tivemos muitos resultados positivos. Eu lamento a notícia que você traz nesse momento. E o que a gente tem apurado nessa linha, Donizete, é o seguinte: amanhã eles devem criticar o repasse ao consórcio para dar instrumento para que o prefeito Auríquio possa chegar diante dos colegas prefeitos e dizer o seguinte: olha, a minha Câmara Municipal não quer autorizar o repasse para cá, e ter um argumento para anunciar a saída de São Caetano do consórcio. O que, como diz o Donizete, é muito ruim no aspecto regional. Ninguém duvida que cada prefeito tem a sua prioridade, cada prefeito tem o seu grupo político, ok, mas em algum momento tem que se despir da questão partidária e da coloração, do viés, da preferência partidária e pensar na região. E não acredito que uma entidade com 30 anos de história seja ruim assim, até porque ninguém é ruim e dura 30 anos, ou eu estou enganado? Então que se repensem. Tem as disputas, faz a disputa no momento da disputa. Agora, você colocar interesses, e principalmente vereadores, que sempre fizeram discursos defendendo o consórcio, por um momento, por uma situação eleitoral, mudar o discurso, é muito complicado. Então a gente espera que realmente, e nós vamos estar na sessão amanhã de São Caetano, acompanhando para ver como é que vai ser o discurso vocalizado na tribuna pelos vereadores em São Caetano. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui na nossa audiência: o Marcos Vinícius Martinez, Tárcio Taricano, José Carlos Massa, Getúlio de Carvalho, Luiz Boscariol Filho, Diego Chuzzi, Leomar da Ronque, o Stanislau Passos, a Janeide Souza de Oliveira, obrigado. Marcos Vinícius também nos acompanhando, Vlamir Bernardes também, obrigado, mandando um abraço aqui para o Rogério Garcia e para o Donizete, Joaquim Dantas, Moacir Guirão Júnior, Marcos Vinícius, Rogério Garcia, Luiz de Deus Tavares, Wagner Agostini, Kátia Correia, Luana Santos, que é aqui da nossa produção, Fernando Baiano, Rosimeira, enfim, o Anselmo. Nós vamos atualizando aqui ao longo da nossa discussão. E é bacana porque, paralelamente, é um verdadeiro debate aqui, né? Então, pessoal, já tem gente defendendo a história do consórcio, gente criticando, gente elogiando o Donizete, gente criticando. E é o que a gente fala, isso que a gente pede é o respeito. Você pode divergir, pode discordar, mas respeitando o próximo. Não pode ter aquele fla-flu que, infelizmente, está imperando nos últimos tempos na sociedade. E, Donizete Braga, até para a gente pontuar, por que a escolha do PROS e por que a pré-candidatura a deputado federal? Olha, Leandro, eu fiz uma reflexão já há algum tempo com relação à mudança de partido. Na cidade de Mauá, eu já disputei algumas vezes a eleição para deputado estadual, sempre com 2 candidaturas ou 3 candidaturas. E a gente até estava no momento mais propício.
não teria condição de disputar 2 candidaturas de deputado estadual do PT no mesmo partido, né? Como não houve um diálogo, não houve um acordo, e até em função de valorizar a questão regional e proporcionar um debate mais claro, eu fiz a opção de ir para o PROS, onde eu pude buscar uma alternativa de disputar uma cadeira de deputado federal, né? Tenho mais perspectivas reais de eleição, não só no ABC, mas na região metropolitana. Tive o convite que foi formalizado aqui pelo Rogério, pelo próprio Ricardo Teixeira, pelo presidente Eurípides Júnior, e eu me sinto muito seguro, muito à vontade para poder fazer, né, seguir esse novo caminho, um novo ciclo. Na nossa vida a gente muda, as mudanças são necessárias, e é em função disso que eu fiz a opção de ir para o PROS. Quanto tempo de PT, Donizete? 30 anos. 30 anos. Não, e é bom deixar claro, até fiz essa pergunta no dia para você, aliás, agradecendo mais uma vez o Donizete e o Rogério, que foram muito corretos no aspecto da fidelidade da informação. Eu fiz essa pergunta e faço hoje no ar novamente, Donizete. Teve alguma conexão com o momento vivido pelo PT, em especial a prisão do Lula, ou não? Em nenhum momento, Leandro, até porque já na minha reeleição para prefeito, eu havia recebido o convite do Márcio França para migrar para o PSB. E eu não achei que era uma forma leal de abandonar o partido quando eu estava com o mandato do partido. Eu fui até o final, disputei a reeleição. A democracia tem vez e tem voz, eu perdi as eleições. E nesse momento eu me encontro sem mandato. Portanto, eu me encontro mais tranquilo para que eu pudesse tomar essa decisão. E tomei ela com toda a consciência. Quero aqui reafirmar que não estou utilizando o PROS enquanto uma legenda de aluguel, muito pelo contrário. Da mesma forma que eu fiz minha militância política no PT por muitos anos, jamais falarei mal do PT, jamais vou criticar o PT, até porque foi o partido que eu fui vereador durante 2 mandatos, deputado estadual 4 vezes, prefeito. Portanto, é um caminho que eu vou seguir. Eu acredito e entendo que o ABC tem um grande potencial para eleger vários deputados estaduais, vários deputados federais. E eu quero, nesse momento, me apresentar enquanto essa alternativa para que a gente possa apresentar como candidato a deputado federal, nesse momento pré-candidato, e teremos as convenções logo em seguida para que a gente possa representar a região do ABC. E, Rogério, o que significa a vinda do Donizete ao PROS? E até a gente conversava aqui nos bastidores, em especial na reta final de filiações, e 2 partidos aí se destacaram muito na reta final, o PROS e o Podemos. Olha, são partidos que estão com estruturas aí de chapa proporcional bem feitas, que dão as maiores condições eleitorais aos pleiteantes, e todo mundo sabe que o Rogério está há muito tempo no PROS. O que desencadeou todo esse trabalho que culminou, por exemplo, na filiação de um ex-prefeito como Donizete Braga? Legal, Leandro. Falando sobre o PROS, né? Eu sou um dos fundadores do partido e a gente está fazendo um trabalho muito forte aqui na região do ABC. Tanto é que o nosso presidente nacional reconhece que o ABC é a grande potência do PROS aqui no estado de São Paulo. Eu fiquei muito feliz quando o Donizete tomou a decisão de vir para o PROS, porque eu conheço ele desde 2005, eu sei do posicionamento dele, é um cara sério, tem ético, sabe trabalhar, trabalha com lealdade, e a gente namorou ele há algum tempo, fizemos os convites para ele, e ele falava: Rogério, o dia da manhã pertence a Deus, vamos construir, vamos ver o que pode acontecer. E com a vinda dele, coroou o nosso trabalho aqui na região do ABC. Nós temos vários outros nomes aqui na região, de peso, inclusive político, e a gente acredita que em outubro iremos fazer aí 1 ou 2 deputados aqui da nossa região. 1 ou 2 deputados só aqui na região do ABC? Isso estadual, federal? Estadual e federal. Perfeito. Hoje o PROS, como é que está a situação no Brasil? Tem uma ideia de prefeitos, deputados, para dar uma ideia de números aqui para a população? São 11 deputados federais, né? 11 federais. Nós estamos como 13º partido, estamos na frente de alguns partidos antigos aí, né, que não fizeram a lição de casa direitinho, e graças a Deus o PROS tem trabalhado sério. Nosso presidente nacional ele tem dado a estrutura para todos os candidatos. O partido tem uma estrutura enorme lá em Brasília, é um parque gráfico lá que nenhum partido tem, pelo menos os que eu conheço não tem. O Donizete esteve lá presente, conheceu toda a estrutura, e eu acho que isso também foi um diferencial, né, na sua decisão, né? Eu acredito, Rogério, que essa questão, Leandro, do parlamentarismo no Brasil, por mais que a gente tenha um sistema presidencialista,
E o presidente Eurípides ele foi muito claro e objetivo, né? Tem a pretensão de fazer um maior número de deputados federais. Nós temos a questão do coeficiente para a cláusula de barreira. Muito em breve nós teremos no Brasil, no máximo, 15 partidos. E como o Rogério aqui falou, hoje o PROS é o 13º, tem 11 deputados federais, um senador, e tem a pretensão de praticamente dobrar a bancada no Congresso Nacional. E eu quero poder fazer parte desse movimento para que a gente possa ter políticas públicas que não só representem o nosso país, mas representem o nosso Estado. Quero debater a questão da juventude, a questão do combate às drogas, a questão do emprego, a questão do esporte, da cultura, do lazer. Reforçar a questão da Lei Maria da Penha, que é uma temática que eu quero pegar enquanto uma bandeira fundamental para as mulheres do nosso país. Perfeito, Donizete. Aliás, atualizando aqui, obrigado a todo mundo que manda mensagem. Acho que está começando a se explicar a história. Estão dizendo aqui hoje que São Caetano é a cidade que mais deve para o consórcio intermunicipal Grande ABC. Não quitou os débitos antigos e já tem pendência de 2018. Possa ser uma justificativa muito semelhante à que o Lauro Michels deu. O Lauro Michels anunciou em 2016, 2017 que ia sair do consórcio por conta de que queria investir em outras prioridades, sendo que Diadema desde 2014 já não repassava mensalmente o montante previsto ao consórcio. Enfim, é uma pena. Bom, Donizete, tem gente falando aqui, o Marcos Vinícius, a respeito de fake news. Tem muita fake news lá em Mauá? Tem, né? Isso tem no Brasil inteiro. Essa questão que o Marcos Vinícius levanta é interessante, até porque hoje está sendo discutido muito isso no Supremo Tribunal Federal. Mas, Leandro, eu acho que assim, a questão da rede social hoje no processo social, econômico, democratizou hoje mais os espaços para que as pessoas possam se manifestar. Eu acredito que a questão da rede social hoje é um instrumento importante, mas as pessoas que conhecem os seus representantes, né, as notícias, né, que muitas vezes, e eu sei que no máximo 15% das pessoas verificam muitas vezes a veracidade da notícia. Certamente essa questão ela vai trazer para que a gente possa fazer um debate, né, de conscientização, de informação, para que as pessoas não fiquem compartilhando notícias que não são verdadeiras, né? Isso aconteceu comigo no processo da minha escolha partidária, com o jornal aqui da região. Foi divulgada a questão, inclusive foi desmentida a informação. E a gente tem que trabalhar para a gente trabalhar sempre com a verdade, né? Isso é muito ruim, as pessoas se esconderem muitas vezes atrás de um fake news, não querer mostrar a cara, seu rosto. Porque você não sabe com quem você está dialogando, tá sabendo, né? Aqui, nesse momento, tem um fake news aqui que certamente não quer se aparecer, não quer mostrar e fica trabalhando atrás de um computador aí, de uma rede falsa. Perfeito. E, Donizete, outro ponto importante, atualizando, o Mauá teve novidade aí recentemente. Muitos falavam a respeito do futuro da Vanessa Damo e ontem ela foi nomeada secretária de Relações Internacionais, aliás, institucionais, lá da cidade de Mauá pelo prefeito Átila Giacomussi. A mãe da Vanessa é vice-prefeita lá. O que muda no tabuleiro político da cidade de Mauá, essa movimentação e esse retorno da Vanessa à cena política? Leandro, não muda muita coisa, né? Eu acho que, na verdade, a composição que ela está sendo feita é mais com viés de caráter eleitoral. O prefeito Átila tem o seu pai, que é o candidato a deputado estadual, né? Portanto, ele está tentando articular um grupo grande, enorme na cidade, para que possa eleger o deputado estadual. E, claro, também tentar apoiá-lo em 2020. Natural, 2020 já está inelegível. Isso, né? A Vanessa tá não pode ser fragilizada, não está sem condição de disputar em 2020. Ele se aproveita desse momento para trazê-la, para apoiar o seu pai. Agora a pergunta que fica no ar é a seguinte: depois das eleições ela ficará no governo do Átila? Porque demorou-se tanto tempo para que ela voltasse para o governo do Átila, né? Então são perguntas que hoje a cidade inteira fez, que comentou, mas na verdade a mãe dela já é vice-prefeita, então acho que foi natural a ida dela, né? Na verdade acho que o Átila demorou para chamá-la de volta para o governo. Mas tem toda a questão que está dada, eu repito, que é a questão eleitoral que está dada nesse momento. Quer dizer, os debates hoje das prefeituras, as composições de secretários, certamente sempre vai ter um viés, né, de composição eleitoral, de acomodação. Ó, quem que você apoia? Apoia o deputado estadual X, Y, deputado federal, né? Essa movimentação está acontecendo já. Muito bem, Donizete e Rogério. E, produção, tem a foto aí do Aécio Neves no jeito? Vamos colocar a foto do Aécio, que eu quero aqui colocar uma questão e até ouvir o Donizete e o Rogério a respeito disso. Porque muitos falam do Aécio Neves, e essa é a situação do Aécio nesse momento. A foto fala mais do que qualquer
descrição ou legenda. O Aécio Neves é réu agora. Claro que vai ter um processo, tudo mais. Lembrando que o Aécio, ele tem foro privilegiado, né? O Aécio, por conta do mandato, ele tem foro privilegiado. E aí o PSDB, é bom lembrar aquilo que a gente falou ontem aqui, até porque hoje eu vi alguns questionamentos, é importante destacar. Não é a crítica pela crítica. Eu falo aqui que a gente não pode generalizar. Todo partido tem o bom e o mal filiado. Toda profissão tem o bom e o mal profissional. Na política não é diferente. Tem gente corrupta e tem gente séria, tem gente honesta. No PSDB tem gente boa e gente ruim. No PT tem gente boa e gente ruim. No PROS tem gente boa e gente ruim. E nos quase 40 partidos do Brasil tem gente boa e gente ruim. Agora, o Aécio Neves era o presidente nacional do PSDB. O Aécio Neves foi candidato à presidência da República em 2014, detentor de 51 milhões de votos. A gente até brincava aqui no bastidor, ele fez valer aquela velha máxima da política de que tem gente que perde ganhando. E foi o caso dele. Ele perdeu eleitoralmente, mas politicamente saiu do processo muito mais fortalecido do que ele entrou em 2014. Não à toa, ele liderou movimentos aí nas ruas, pegou onda de muita gente, é verdade, tanto que a Dilma sofreu o processo de impeachment. E, naturalmente, o Aécio Neves seria a principal voz da oposição, se não tivesse feito o que fez. Ele falou tanto que concorreu contra uma quadrilha, chamou o Partido dos Trabalhadores de bandidos, de ladrões, etc. e tal, e ele demonstrou ser pior, porque é irrefutável a questão que envolve o Aécio Neves. Como é que ele vai dizer que aquela ligação não é dele? Como é que ele vai dizer que os 2 milhões de reais que ele pediu para o Joesley Batista, era uma questão pessoal, eu pedi porque eu estava com problema financeiro, então eu também... Comprar carne moída. Não, pois é, eu também, eu tô devendo no Serasa, SPC, tô com o nome sujo, eu vou ligar pro Joesley Batista, ô Joesley, dá uma forcinha aqui, que eu tô com problema. O senhor e a senhora que tá em casa também com problema, é só ligar lá pro Joesley e tudo resolvido. Não é, seu Aécio Neves? Só que mais do que isso, a crítica agora não é só ao Aécio, a crítica é ao PSDB. Porque a gente está no momento, não se fala tanto de passar a sociedade a limpo, de virar a página, a população, graças a Deus, não só mais conscientizada, mas mais politizada, acompanhando os passos. Daqui a pouquinho o Corinthians joga, todo mundo sabe a escalação do futebol, sabe o BBB, sabe a novela, mas todo mundo sabe a escalação dos 11 ministros do STF. Está todo mundo acompanhando para e passo a política, mas isso tem que se traduzir nas urnas no dia 7 de outubro, senão depois vai ficar chorando e reclamando pelos próximos 4 anos. Mas o PSDB pode contribuir de forma estrondosa com a sociedade. Por quê? Pela via normal, pela via da justiça, sabe quando o processo do Aécio Neves vai acabar? Muito tempo. Sabe-se lá quando vai entrar em pauta, etc e tal. E aí tem uma pegadinha chamada foro privilegiado. Então, se o Aécio, e é por isso que quem está envolvido em escândalo de corrupção quer tanto os mandatos eletivos. No Brasil hoje, 55 mil pessoas dos nossos 202 milhões de habitantes têm direito ao foro privilegiado. Então, se ele é pego em alguma circunstância, ele só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não é julgado em primeira instância. E tem direito a isso deputado estadual, deputado federal, senadores, presidente, vice-presidente, ministros, cargos do Ministério Público, enfim. E o foro privilegiado serviu para gente que é corrupta na política usar como escudo, usar como âncora. Olha, se eu continuar aqui, nunca vai chegar a minha defesa. Nunca vai chegar a minha acusação, então eu estou tranquilo. E o Aécio Neves está focado só nisso. Eu continuo senador, eu vou virar deputado federal por Minas Gerais, porque eu vou continuar com o foro privilegiado. Então o PSDB, que diz tanto que é o ferrenho defensor da moralidade ou crítico contumaz da corrupção, o PSDB pode de uma vez por todas resolver esse problema. Sabe qual a contribuição que o PSDB dá para a sociedade brasileira? Expulsa o Aécio Neves. Tira o Aécio Neves do PSDB. Assim mesmo que ele queira, ele não vai ter legenda para disputar. E aí ele vai fazer a defesa, como todo direito de cidadão tem de ampla defesa, vai e se defende. Se ele conseguir, o que é muito pouco provável,
provar que é inocente, ele que volte pelo caminho normal da eleição. Agora, se ele não conseguir, que pague pelo que fez. Agora, não adianta vir o Geraldo Alckmin no microfone da Bandeirantes. Na minha opinião, o Aécio não deveria ser candidato. Mas, ô Geraldo Alckmin, você é presidente nacional. É só tirar a legenda do Aécio Neves. Você não é mais governador de São Paulo para fazer aquele discurso lá, meio elite, meio mussarela. Vai lá, o Aécio Neves está expulso do PSDB. Ou ninguém tem coragem de expulsar o Aécio. Porque o PSDB não esconde nada. O PSDB aqui mostra tudo que tem que mostrar, então ok. Então mostre expulsando o Aécio Neves. Se ninguém gosta dele, se ninguém quer sair em foto com ele, e se ninguém acha que ele teve habilidade eleitoral, o que é tão assim importante para ninguém querer expulsar o Aécio Neves do PSDB? Não falou que é um motivo particular dele? Então dá mais tempo para ele se defender na justiça, expulsando ele do partido. Ou ninguém no PSDB tem coragem de fazer isso? E mais do que isso, preste atenção quando for votar no dia 7 de outubro, em todos esses que só querem o seu voto pensando no subterfúgio do foro privilegiado. Tome muito cuidado, porque senão você vai ajudar a gente que está envolvida em falcatrua e corrupção a ficar mais 4 anos no poder. Sobre o foro privilegiado, Donizete, quero ouvi-lo também a respeito disso. Olha, eu tenho uma posição, Leandro, primeiro que eu fui já vereador, fui já deputado estadual, prefeito, para mim é motivo de muita honra. E a gente vive um processo gigantesco de fiscalização, e tem que ter mesmo, que você trabalha com dinheiro público, são os investimentos. Eu sou da tese que nós tínhamos que fazer uma ampla campanha na região do ABC, no nosso país, no nosso estado. Falei inclusive ontem com o nosso presidente do PROS, o Eurípides Júnior, para que a gente possa fazer uma campanha, o PROS, para acabar com o foro privilegiado. Esse é um tema que eu não tenho nenhum problema de estar debatendo, quero assumir inclusive esse compromisso, como deputado, ser eleito deputado federal, eu sou pré-candidato, mas ser eleito deputado federal, fazer uma ampla campanha para que a gente possa acabar com o foro privilegiado. Essa é a minha tese e a minha defesa. E na verdade hoje, quando o Geraldo Alckmin ele faz essa defesa in loco, né, dizendo que, olha, o Aécio vai pensar com carinho, está dada a questão do estado de Minas Gerais, que até então a Anastasia não era candidata a governador, agora o Aécio está impondo para que ele seja, e mesma coisa o Geraldo Alckmin quer que ele seja candidato a governador em Minas Gerais, para que ele possa ter um palanque lá também. Mas nós deveríamos fazer um grande debate aqui no ABC, acho que o ABC pode puxar esse debate, o seu programa, a sua fala, a sua questão com relação a esse tema, sem dúvida alguma, nos dá muita força, muita energia para que a gente possa fazer esse debate. E eu quero, inclusive, propor isso, Rogério, para que nosso partido próximo possa defender a questão do fim do foro privilegiado. Você me dá uma parte, Donizete? Deve, Rogério. Eu acho que além do foro privilegiado, eles trabalham muito com a prescrição. Que é um absurdo também no Brasil. Processos. A gente vê, recentemente aconteceu isso com o Serra, alguns processos que estavam lá parados por muito tempo e prescreveram. Eu acho que esses políticos, eles utilizam o foro privilegiado e aí depois vem a prescrição e eles ficam por isso. Não tem nem medo depois de quando acabar o mandato deles terem alguma dor de cabeça. Então eu acho que essa bandeira a gente tem que levantar mesmo e vamos trabalhar em cima disso. Não dá mais para aguentar essa situação. Donizete, e dobradas aqui na região? Como é que está se viabilizando? Como é que está articulando? Rogério, Leandro, na verdade é o seguinte, eu tenho feito aí conversas com o Rogério, que é o nosso coordenador regional. Eu estive já em Santa Bárbara, dialogando aí com as pré-candidaturas. Estive em Campinas, Sorocaba, Praia Grande, Mogi das Cruzes. Mas eu sempre falo o seguinte, aqui o ABC, nós temos condição de eleger uma grande bancada de deputados federais e deputados estaduais. Nós temos aproximadamente 2 milhões de eleitores. É a região de maior força política do nosso estado. Eu trabalho para que nós possamos partir aqui da região do ABC com uma quase no número suficiente para que a gente possa ser eleito, mas também torcendo para que a gente possa eleger o maior número de deputados estaduais, deputados federais. E eu estou dialogando, né? Eu cheguei agora no partido, estou conhecendo os pré-candidatos a deputado estadual, conhecendo os pré-candidatos a deputados federais, para que a gente possa eleger nossos deputados, né? O Rogério aqui falou, o PROS nunca elegeu deputado federal em São Paulo. E pela primeira vez nós temos uma chapa hoje competitiva que pode eleger de 3 a 4 deputados federais no nosso estado, onde o nosso estado elege 70 deputados federais. Portanto, eu estou
já me articulando, vou começar a trabalhar essa questão da pré-candidatura para que a gente possa fazer uma campanha muito transparente, uma campanha que, acima de tudo, possamos debater os temas que o deputado federal tem o dever e a obrigação de fazê-lo. E eu estou muito feliz, né, pela receptividade que já encontrei no PROS, mas também pela importância de ser eleito deputado federal para representar o nosso estado e o nosso país. Vamos repercutir aqui com o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado a todos que estão aí na audiência. O Jairo Mascaro, o povo tem que saber o poder do voto. Será que as grandes famílias vão vender os votos novamente? Alex Duarte dando boa noite. O Zé Ricardo Montandon Faria. São Caetano, se tiver advogado de bom, vamos fazer a campanha para baixar de 19 cadeiras para 9. Está indignado aqui. Adalto Regiane, o consórcio até pode se transformar numa ferramenta importante. Hoje é inútil na opinião dele. Marcos Vinícius, se expulsar o Aécio, ele abre a boca e leva um bonde todo para o Chilindró. Quem mais está aqui? Jamil Silva, abraço. Professor Nelson Valverde, o pessoal de São Caetano acompanhando. Jamil, professor Nelson Valverde, pessoal do PROS mandando um abraço, viu, Rogério? Legal. Quem mais? A Wanda Pacheco, obrigado pela participação. A Mônica de Carvalho. Leandro, olha lá, também falando de outro item da sessão da Câmara. Amanhã vai ter sessão, aquela que a gente falou, extraordinária em São Caetano, e eles querem aprovar um empréstimo de quase 32 milhões de reais. Por isso que a população tem que acompanhar. Quem não puder ir na sessão pode acompanhar. Graças a Deus a Câmara de São Caetano nesse aspecto tem um diferencial bastante positivo, faz transmissão das sessões ao vivo. Então você que não puder presencialmente acompanhar em loco, pode acompanhar aí pela telinha, telona do seu celular, a transmissão ao vivo da sessão. José Carlos Pires, afinal, para que serve o consórcio? Até hoje só vi aquele boneco da mãozinha. Pelo que vi, foi pago um absurdo para nada. Pois é, por que tem incutido na sociedade aqui no ABC essa distância do consórcio? Faltou o quê? Foi uma divulgação maior? Então, o que falta para as pessoas conhecerem melhor e ter mais visibilidade das ações em prol dos municípios? Leandro, a participação. Eu me recordo que na época que fui prefeito, nós fizemos muitos debates, fizemos discussão do plano plurianual na região do ABC, todos os municípios participaram, tivemos uma grande participação da população. Eu acho que nesse momento, se eu tiver que fazer aqui uma crítica no sentido da gente valorizar a questão do consórcio, hoje o consórcio está muito dentro aqui do seu endereço em Santo André. Não houve um processo de levar o consórcio para cada município, porque o objetivo do consórcio é a descentralização, é ouvir a população, é ouvir a comunidade, e nesse momento não houve esse movimento, tá certo? Então acho que faltou o consórcio ser um pouquinho do endereço aqui de Santo André e fazer um debate mais presente, né, com relação aos municípios. Mas ao mesmo tempo também eu verifico que o governo federal e o próprio governo do estado não deram a devida relevância e importância. Até porque depende de projetos do governo federal, do governo do estado, e eu não presenciei, não verifiquei nenhuma movimentação nesse sentido. Mas eu acredito que o consórcio tem que democratizar, tem que descentralizar, para que justamente a gente possa verificar essa questão das críticas que são feitas. Por exemplo, em Mauá, nós tivemos através do consórcio todo o processo de investimento com relação à questão para você medir a questão das chuvas, né? Tínhamos os instrumentos, né, que foram instalados na cidade, os pluviômetros. Nós tínhamos um grande problema de enchente na cidade, e isso se deveu à nossa articulação no consórcio intermunicipal, que a gente conseguiu garantir esses instrumentos para a nossa cidade também. A Casa do Abrigo da Mulher foi um resultado também do consórcio intermunicipal. A questão da Universidade Federal do ABC foi uma luta coletiva também dos prefeitos na oportunidade, junto ao governo federal, que trouxe a questão da Universidade Federal para o ABC também. Ou seja, tem muitas políticas públicas que foram desencadeadas, mas que certamente passou pelo crivo dos 7 prefeitos, que no movimento de unidade, né, no movimento de fortalecer a nossa região, conseguiu concretizar isso. Agora, a minha questão que estou dada hoje com relação às críticas é um pouco isso, quer dizer, o consórcio precisa sair aqui de Santo André e ter um processo de democratização. Isso, o consórcio precisa sair, não as prefeituras, né, Exatamente. Agora,
Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano, nos acompanhando aí. Obrigado, Pio Mielo, vereador pelo MDB, presidente da casa em São Caetano do Sul. Murilo Bazeio, o Ostáquio Azevedo, boa noite, parabéns pelo trabalho, é isso que os munícipes precisam, e dão parabéns aqui ao Donizete, o Wilson Caboclo, enfim, o pessoal. O Dinael Cordeiro faz uma pergunta importante, Donizete, e todo mundo, em especial que sai do PT, tem a mesma pergunta. Todo mundo que sai de partido, óbvio, deve analisar perdas e ganhos, mas no PT ela parece que é mais latente pela identidade que os filiados têm com o partido. É possível convencer e migrar essas pessoas que o acompanharam tanto tempo no PT a também entrarem no projeto contigo no PROS? Olha, Leandro, eu confesso para você que a minha decisão não foi fácil, né? Eu quero que repetir 30 anos, eu nunca mudei de partido, e eu repito que eu estou indo para o PROS para fortalecer, para estruturar o partido aqui na região também. Eu sei que teve muitas pessoas, né, muitos petistas, né, que não aprovaram a minha decisão, como teve muitos também que aprovaram. E como tem muitos que estarão certamente conosco nesse movimento a partir do processo eleitoral, quando foi efetivado a partir do dia 16 de agosto. Eu me sinto muito tranquilo nessa condição, nessa decisão de ter feito essa mudança. Agora, na verdade, né, quando você depara com outros partidos, a cobrança não é tão enfática como é a questão da saída do PT. Por toda a história do partido na região, por todo o movimento social, cultural, sindical, certamente há uma cobrança mais enfática. Mas eu estou procurando fazer isso com muita transparência, com muita responsabilidade, com muita lealdade, tá certo? Eu repito, na nossa vida a gente faz as mudanças, né? É natural que você faça as mudanças, mas eu estou fazendo ela com muita responsabilidade, muito diferente de muitos outros que saíram do PT e saíram pela porta do fundo. Saí pela porta da frente, conversei com o Luiz Marinho, conversei com o Paulo Eugênio, com o Marcelo Oliveira, com o Elcio, conversei com muitos filiados, militantes, realizei inclusive uma reunião com vários militantes lá em Mauá, fiz todo um histórico, uma linha do tempo do que estava acontecendo na região e a questão também da questão da viabilidade eleitoral. Eu diria para você que houve a maior compreensão, né, do que críticas com relação à minha saída. Agora é muito natural, tem pessoas da oposição que não gostam do Donizete, que independe do partido que ele esteja, não vai estar elogiando, é natural isso. Portanto, eu recebo qualquer crítica no sentido de respeito, de muita lealdade, muita responsabilidade, porque eu quero fazer política com muita transparência, como sempre fiz, né? E eu não vou faltar isso com o PROS. Portanto, eu acredito muito no projeto que eu estou assumindo, e vou trabalhar, vou dialogar muito durante o processo eleitoral para que a gente possa esclarecer as dúvidas. Tenho conversado com muitas lideranças na cidade e eu digo para você que a grande maioria entendeu a minha mudança. Agora, Donizete, tem acompanhado também nas redes sociais vários questionamentos, debates virtuais, questionamentos do Átila em relação à gestão passada, seus questionamentos também em relação ao atual prefeito de Mauá. A gente pode entender, claro, cada eleição tem a sua particularidade, mas o Donizete, dependendo do desempenho esse ano, é pré-candidato a prefeito em 2020? Eu acho que cada coisa no seu devido momento, Leandro. Eu acho muito complicado assumir um mandato tão importante como é deputado federal e você declinar para assumir uma campanha em 2020 na cidade de Mauá, né? Eu acho que é um desrespeito quando você tem um mandato e você abrir mão. Nada de desmérito, muito pelo contrário, eu gostaria de ter sido reeleito para que a gente pudesse continuar o trabalho na cidade. Tanto é que tudo que o prefeito inaugurou ano passado foi fruto do nosso trabalho, do nosso empenho. A burocracia muitas vezes impede que as questões elas possam acontecer com uma velocidade que nós gostaríamos. Não aconteceu. Agora, nesse momento, né, o que está colocado para mim na minha candidatura a deputado federal é ser eleito deputado federal e fazer um bom mandato para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso país. É esse meu desafio. Certamente tem outras pessoas que poderão depois assumir essa condição. Agora, na verdade, é muito prematuro falar em 2020, isso ainda a gente não passou 2018. Agora, o compromisso que eu estou aqui assumindo, né, é para que a gente possa fazer um processo na região do ABC, para que a gente possa eleger vários deputados federais. Hoje nós temos o Alex Manente e o Vicentinho, que representa a nossa região. 2 deputados. Tem os deputados estaduais, a Ana, tem o Luiz Turco, o Barba e o Luiz Fernando, que são os deputados da região. Eu acredito que é possível, pelo potencial eleitoral, pela região metropolitana, possamos eleger uma grande bancada, para que a gente possa não só reforçar que as bandeiras do ABC,
mas também fortalecer a representatividade política do estado de São Paulo, que é o estado mais rico, que é o estado mais importante da federação. Outro tema também importante, Donizete, específico da cidade de Mauá, é a questão da água. Vi vários debates sobre isso. Você criticando o atual prefeito pelas redes sociais, falando que ele deixou de fazer várias situações. O Átila também faz críticas ao passado. Eu herdei o problema veio lá de trás. Na última presença aqui, o Átila disse que assim que o Márcio França assumisse o governo do estado, em um mês resolveria o problema de água em Mauá, dando a entender que era conotação política. Para o cidadão que está em casa, para quem é leigo, qual é o problema da água? Então a Sabesp olha a cor partidária da cidade, se não é a mesma cor do governo, ela fecha a torneira e não chega água lá, é isso? Eu discordo, Leandro, porque até então o prefeito Átila teve o apoio do governador Geraldo Alckmin, como também teve do Márcio França, que é do mesmo partido. Portanto, não dá para entender um pouco essa equação. Eu acredito que faltou gestão, faltou competência do prefeito Átila para que ele pudesse fazer uma discussão, porque assim, o prefeito Átila tem a mania de tudo que é ruim é culpa dos outros, e tudo que é bom é atribuição dele. Por exemplo, ele inaugurou uma série de obras no ano passado, ele não falou que foram obras que nós deixamos praticamente prontas para que ele inaugurasse, né? Tudo que ele inaugurou ano passado foi fruto do que nós deixamos quase que pronto, né? Agora, a questão da Sabesp, né? O morador de Mauá paga a conta em dia, e a prefeitura não está pagando a Sabesp. É uma grande responsabilidade. Eu não acredito que esse assunto vai ser resolvido se o prefeito não pagar a Sabesp. Eu não acredito que o governador Márcio França vai fechar os olhos na questão política eleitoral, deixando o prefeito não pagar a Sabesp, né? Tem acionistas. Agora também nós deixamos uma parceria público-privada prontinha para que o prefeito pudesse dar ordem de serviço no valor de 150 milhões, que tinha como prerrogativa, objetivo, trocar os reservatórios da cidade, do Oratório, do Jardim Zaira, da parte alta de Mauá, que é Vila Mercedes, Primavera, Guapituba, e trocar toda a rede de água do município, que é uma rede muito antiga. E o prefeito até agora não se manifestou com relação a isso, né? E o prefeito Átila foi meu superintendente durante 2 anos na SAMA. Portanto, ele é conhecedor, sabia já dos problemas. Portanto, não dá para aceitar em 2 anos quase de gestão o prefeito ter resolvido a questão da água. Ou seja, o morador paga a sua conta, muitas vezes paga inclusive pelo ar, que vai na sua torneira, porque não tem desconto quando fica lá dias sem água. É a mesma conta e muitas vezes até o valor a mais. Portanto, eu espero, né, que o prefeito possa pagar a conta da Sabesp, para que a Sabesp possa a partir daí aumentar a vazão e não penalizar a população que chega em casa, depois do trabalho, depois da escola. Tá certo que não tem água em casa. Nesses dias o prefeito gravou um vídeo em frente da Sabesp, mas dava a impressão que ele não era o prefeito da cidade, dava a impressão que ele é um morador. Tá certo? Então nós queremos que o prefeito tome posição, decisão. Quando eu fui prefeito de Mauá durante os 4 anos, Leandro, e você acompanhou o meu mandato, eu tive 2 crises na cidade de Mauá. E nós tivemos a crise hídrica em todo o estado, que foi a questão da seca, os reservatórios abaixo da média. Foi quando estourou a adutora de Sapopemba, que nós ficamos muitos dias sem água, e quando estourou a adutora na Barão de Mauá. Sofremos muito esse período. Mas fora isso, nós tivemos a competência e a responsabilidade de não deixar faltar água na casa dos moradores. Portanto, infelizmente, o que está faltando é competência e gestão por parte do prefeito Átila. Excelente. A gente está aqui com muita participação dos internautas, mas vou ter que aqui despedir do Donizete Braga, do Rogério Garcia. Tem agendas aqui na sequência, assumiram o compromisso de estar aqui conosco, fizeram a participação, mas nós vamos seguir com o programa. Mas de antemão, Donizete Braga, ex-prefeito de Mauá, agora filiado ao PROS, pré-candidato a deputado federal. Obrigado pela participação mais uma vez, pela transparência aí em tratar dos temas. Em especial, a gente diz aqui, não é transparência com o Leandro ou com a TV, é com quem nos acompanha, no caso do Donizete, em especial morador de Mauá. Obrigado mais uma vez pela presença. Agradeço, Leandro, a oportunidade. Mais uma vez eu quero agradecer aqui o Rogério, que é um grande amigo. Já conheci o Rogério, nós havíamos estudado na mesma universidade. E eu fico muito feliz. Eu acredito que muitas vezes na política, o que está faltando hoje é muitas vezes a transparência e a coragem. Eu nunca deixei de debater qualquer tema, por mais espinhoso que fosse. Quero agradecer inclusive aqui as críticas, as manifestações muitas vezes contrárias às minhas posições, mas eu recebo elas com muita responsabilidade, porque também isso é um crescimento.
Eu acredito muito no potencial da minha cidade, dos 7 municípios da região do ABC Paulista, no nosso estado. E eu quero fazer um debate com muita responsabilidade. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade que você nos dá. Quero parabenizar, Leandro, porque você tem demonstrado a imparcialidade, né, na notícia, no jornalismo, no furo das notícias, que elas acontecem ou de madrugada ou de manhãzinha. Eu fico me perguntando como que a sua filhinha, como que sua mulher te aguenta nessa maratona de 24 horas. Não, mas você demonstra... O especialista em maratona aqui é você. Mas você também tem a maratona aqui da A minha é a maratona da mídia. notícia, tu é dos 15K. Mas os internautas, quando você entra ao vivo, sempre é uma boa nova, né? Então quero parabenizar a sua competência, a sua eficiência, né? E trazer aqui a notícia, né? Com a imparcialidade que ela merece e com respeito aos internautas, às pessoas que estão nos assistindo do outro lado, nas suas casas, no seu telefone, enfim, em todos os espaços. Mais uma vez, muito obrigado. E mais uma vez aqui eu repito, agradeço, Rogério, pessoalmente, publicamente, né, a sua teimosia necessária, a sua persistência, a sua perseverança. Somos amigos. De poder abrir as portas do PROS para que a gente possa fazer um grande debate com relação às eleições deste ano. Legal, Donizete, obrigado. Da mesma forma, Rogério Garcia, presidente do PROS, coordenador regional. Ele é presidente aqui em São Caetano, mas coordena a legenda nas 7 cidades da região e também no estado tem articulação aí junto com o Eurípides, junto com o Ricardo Teixeira, vereador de São Paulo, que comanda a legenda aqui no estado. Rogério, obrigado pela presença, boa noite. Leandro, muito obrigado pelo convite que você tem feito para a gente. Eu também fui eleito recentemente vice-presidente estadual do PROS. Aí, tá vendo? E a semana passada nós tivemos a vinda de um deputado estadual para o partido, que é o deputado Gileno de Guarulhos. Então o PROS tem crescido, graças a Deus. Você é um cara que tem nos ajudado bastante com as informações, dando abertura para a gente na imprensa. A gente agradece também você, toda a força que você tem dado. Donizete é um parceiro, um amigo, desde 2005 que a gente tem se falado. Ficamos um pouco distantes. 13 anos de namoro, é isso? Não, a gente conversava outras coisas, né? Ficamos aí um tempo distante aí por conta de outros problemas, as questões partidárias, e agora, graças a Deus, um sonho foi realizado, porque desde 2005 eu convidava ele, mas era para um outro partido, né? E graças a Deus agora nós estamos juntos. Parabenizo os meninos aqui de São Caetano, que estão trabalhando muito forte aqui no PROS aqui de São Caetano, e tenho a certeza que em outubro o PROS vai dar um resultado muito positivo nas urnas. Tá certo. Obrigado, Rogério. Obrigado, Donizete. E você que está em casa vai continuar nos acompanhando, porque hoje deu uma polêmica danada em relação ao vídeo que foi exibido na Al Jazeera, televisão lá acostumada a exibir material aos muçulmanos, árabes, etc. E aí eu vou falar na volta do vídeo, para quem não viu vai ter a possibilidade de ver, quem viu vai ver de novo, e nós vamos aprofundar aqui a discussão a respeito disso, inclusive trazendo aqui o teor da lei, que muita gente diz que a Glaze aí escorregou na legislação, etc e tal, para não confundir politicagem com oportunismo eleitoral em relação a realmente o momento, se teve ou não alguma transgressão nesse vídeo que a Glaze gravou. Mas preste atenção em todo o conteúdo do vídeo, em cada palavra da Glaze, aí o senhor e a senhora, independentemente de preferência partidária, tira as conclusões e nós vamos comentar aqui na volta do vídeo. Pode rodar, produção, por gentileza. Sou a senadora Gleice Hoffmann, presidenta do Partido dos Trabalhadores, e me dirijo ao mundo árabe através da Al Jazeera para denunciar que o ex-presidente Lula é um preso político em nosso país. Lula é um grande amigo do mundo árabe. Ao longo da história, o Brasil recebeu milhões de árabes e palestinos, mas Lula foi o único presidente que visitou o Oriente Médio. Em seu governo, o comércio com o Oriente Médio se multiplicou por 5. Em 2005, Lula promoveu em Brasília a primeira conferência da América do Sul e dos países árabes, estendendo os laços de amizade a toda a nossa região. E o Brasil foi um dos 3 países não árabes convidados para a Conferência de Anápolis em 2007. Lula sempre defendeu a existência do Estado palestino. Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar dela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira.
A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político, ele é inocente. O governo golpista está retirando direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro e liquidando com o patrimônio nacional. Nossas grandes reservas de petróleo no oceano estão sendo entregues a multinacionais petrolíferas da Europa e também dos Estados Unidos. E a política externa passou a ser ditada pelo Departamento de Estado norte-americano. A maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula. Todas as pesquisas mostram que Lula será eleito próximo presidente do Brasil. O objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato. Mas o povo está resistindo a essa injustiça. Há manifestações todos os dias, em todos os lugares do país. E há mais de uma semana, nós estamos acampados em frente à Polícia Federal, onde Lula está preso. Em todo o mundo, há manifestação de solidariedade ao ex-presidente e pedidos pela sua liberdade. Convido a todos e a todas a se juntarem conosco nessa luta. Lula livre. Isso, só então para você que está em casa ter uma ideia, quem não viu, viu pela primeira vez, quem já viu teve oportunidade de ver de novo, pode pôr inclusive o GC aí, produção, envolvendo a polêmica aí da Gleisi Hoffmann, e já tem na tela aí a questão da Lei de Segurança Nacional. Então a Gleisi gravou esse vídeo, que foi ao ar ontem na TV Al Jazeera, que é a TV ligada ao mundo árabe, mundo muçulmano, etc e tal. E aí imediatamente começou a ter uma avalanche de divulgação no WhatsApp e o vídeo vinha precedido por um texto. Olha, cadê o Senado? Cadê o Congresso? A Gleisi Hoffmann cometeu um crime. Ela não podia ter falado o que ela falou. Olha só, ela está insurgindo o pessoal do mundo árabe contra o Brasil. Está chamando Bin Laden, está chamando os terroristas. Nós vamos ter uma guerra aqui no Brasil. E aí, falaram que ela tentou contra a Lei de Segurança. Pode pôr a arte na tela, produção, por gentileza? Que é a Lei de Segurança Nacional, datada de 1983. Isso, essa daí, ó. Atentou isso, muita gente recebeu no WhatsApp. Atentou contra a Lei de Segurança Nacional, número 7.170, repito, datada de 1983, no artigo 8. Diz o seguinte, o artigo 8. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Pode voltar, produção, por gentileza. Eu fui pesquisar. E aí, como eu não tenho qualquer vocação para eleição, para cargo político, eu não tenho preocupação com popularidade. Ok? Eu fui pesquisar a lei e quero deixar muito claro aqui, antes dos oportunistas de plantão, o Leandro é petista, o Leandro está defendendo. Eu não defendo ninguém, não sou filiado a partido nenhum. Aliás, discordo de boa parte da argumentação da Gleisi Hoffmann. Deixar muito claro isso. Agora, o grau de repercussão que deram para essa história é completamente acima da média. É muita fumaça e pouco fogo. E vou explicar por quê. Se você que está em casa me acompanhando discordar, fica à vontade para comentar. Eu não estou fazendo aqui defesa se gosta ou não do PT, se quer o Lula preso ou não, se vai votar no Lula ou não, longe disso. Repito, eu convido você que está em casa a se despir da preferência partidária e analisar o fato. Por isso que eu trouxe aqui, e pode pôr na tela, produção, qual é essa Lei 7.170 de 1983. Eu fui pesquisar. Olha, está no consultor jurídico e eu vou ler para vocês que estão em casa. Diz o seguinte: a lei, mais conhecida como Lei de Segurança Nacional, ela foi promulgada pelo regime militar em 1983. Ou seja, se ela foi promulgada pelo regime militar, era uma lei que buscava defender o militarismo no Brasil, com a justificativa de definir
crimes contra a segurança nacional e a ordem política e social. Portanto, um texto legal criado num regime de exceção, que era a ditadura, com o objetivo maior de proteger aquele período de ditadura que se instalou no Brasil. Porém, a norma não foi revogada. Ok, ela está em vigor, está valendo e tem que ser aplicada. Analisando seu conteúdo à luz de um Estado democrático de direito, constitui-se certamente um entulho autoritário que permanece até nossos dias, embora o que parece vinha sendo um tanto esquecida. Vamos lá. A polêmica tornou-se inevitável porque a manifestação pública da sociedade na reivindicação dos direitos é um exercício claro de democracia, mas não se pode compactuar com violência, ações de vandalismo ou depredação do patrimônio. Volta para mim, produção, por favor. É uma pena que o meu copo é escuro. Eu até usei esse exemplo hoje ao longo do dia com o JC. Vamos supor que esse copo fosse transparente e ele tivesse com água ou qualquer outro líquido não alcoólico até a metade. A gente pode olhar e falar, olha, você que está em casa, o que você vê no copo? Você pode falar, olha, ele está meio cheio. Eu posso virar e falar, ele está meio vazio. Quem está certo? As duas visões são corretas. Há quem queira sempre ver o copo meio vazio. Há quem queira sempre ver o copo meio cheio. Correto? Nessa história toda, como eu disse para vocês, pode discordar de todos os argumentos da Gleisi Hoffmann em relação à defesa que ela faz do Lula. Isso pode ser discordado e a própria justiça tem manifestado isso ao condenar e manter a condenação em instâncias superiores. Tanto que hoje, o último recurso que o Lula ou a defesa do Lula utilizou na segunda instância foi indeferido. Então, em primeira e em segunda instância não tem mais recurso nenhum, nem o embargo do embargo. Acabou. Só pode recorrer no STF, ok? Agora, daí para dizer, como o Major Olímpio fez e outras pessoas, a Gleisi Hoffmann tem que ser criminalizada por isso, ela cometeu um crime. Repito, não sou petista, discordo da argumentação da Gleisi, acho que é uma defesa cega do Lula e aí cabe a questão partidária de cada um. Agora, a partir disso, dizer que em que momento ela está chamando para a guerra, em que momento os terroristas foram chamados para virem ao Brasil e colocar a ordem em xeque. A Gleisi, repito, você pode criticar, ela fez uma defesa dela, de que o Lula não deveria ser condenado porque não esgotaram os recursos e está divulgando isso para a comunidade internacional. Discordo dos argumentos. Agora dizer que ela cometeu um crime por conta disso, eu já acho que é extrapolar demais. Em nenhum momento ela fez isso no vídeo. Se alguém discorda, à vontade. Se você achou que no vídeo ela suscitou a depredação do patrimônio público, se no vídeo ela pediu para o Bin Laden ou os sucessores dele, né? Porque o espírito dele só pode vir para cá. Se os sucessores do Bin Laden virem para o Brasil e jogar bomba em tudo, então editaram, porque no vídeo que eu recebi não tem nada disso. Então, se for assim, nós vamos começar a fazer uma patrulha em tudo que é dito, porque tudo vai suscitar a lei nacional. E aí a gente tem que tomar um cuidado, repito, que eu vi autoridades, gente com cargo na política compartilhando isso nas redes sociais. Não tem coisa mais importante, palpável e que realmente muda a vida das pessoas do que ficar imaginando que alguém da comunidade árabe, que alguém do mundo islâmico, muçulmano, o que quer que seja, vai sair, vai pegar a arma lá e vai vir no Brasil matar todo mundo porque a prisão do Lula é injusta. Se a gente for partir dessa conspiração, é a mesma conspiração que fala que o Sérgio Moro é alguém da NASA. É muita conspiração no mesmo terreno e é muita falta do que fazer, né? Mas enfim, eu queria buscar trazer isso para você que está em casa, para aprofundar a reflexão.
para a gente sair aquilo que a gente comentou. Porque ao longo do dia a gente recebe inúmeros vídeos, inúmeras informações, WhatsApp, Facebook, em especial esse vídeo hoje da Glaze, todos os grupos que eu faço parte no WhatsApp, alguém compartilhou. Então busquei aqui trazer essa opinião para vocês, para a gente aprofundar o debate. Repito, acho que o PT e a Gleisi Hoffmann têm errado demais nas últimas ações. Critiquei a Gleisi quando ela colocou o nome do Lula no sobrenome dela, tudo isso. Agora, nesse caso do vídeo específico, eu acho que houve um exagero. E para a gente encerrar, produção, o horário já está em cima. Hoje é quarta, né? Sexta-feira, depois de amanhã, atenção, Vitor Oliveira e Luana Santos, nós teremos agenda dupla aqui no ABC. Ontem no finalzinho do programa a gente anunciou que o pré-candidato ao governador João Dória estaria aqui no ABC e vai estar em São Caetano na próxima sexta-feira à noite, mas também estará aqui no ABC Márcio França. O Márcio França vai estar às 7 horas da noite na sexta em Mauá. Vai participar de um evento de uma comunidade evangélica, uma igreja evangélica em Mauá. Aliás, dizem que a cidade de Mauá é uma das que mais tem fatia da população de religião evangélica, né? As pessoas aí chegam a 36%, segundo números extraoficiais, de evangélicos na cidade de Mauá. Então, Márcio França em Mauá às 7 da noite, João Dória 7 horas também em São Caetano do Sul, ou seja, os dois pré-candidatos olhando aqui para a região do ABC. E vamos acompanhar também a sessão da Câmara de São Caetano desta quinta-feira, sessão extraordinária, vai dar pano para manga ainda essa história do consórcio, subvenções, verbas, mas enfim, aqui a gente procura trazer informação para você que está em casa acompanhar, curtir, comentar, compartilhar e traduzir o que acontece na nossa região do ABC. Algum destaque mais, Vitor Oliveira? Você sabe que... Alô, agora sim, você sabe que eu tô dando uma olhada aqui nos portais, pelo incrível que pareça, o desdobramento de tudo é exatamente o que você já falou. Os portais, eles destacam muito a respeito da Glaze, exatamente as opiniões contrárias, aquelas que são a favor a todo esse desdobramento, inclusive o que a Glaze fez. Mas eu pergunto pra você agora no ar, Leandro, como ela conseguiu chegar até Al Jazeera? Como ela conseguiu atingir essa emissora? É uma boa pergunta, Olha lá. Olha que bacana. O Fernando Tomazini elogiando aqui, ó, falando todos do PT estão pulando pro PROS. Ó o Hélio Souza. Boa noite, Leandro. Eu acho você meio atucanado. O que é atucanado? Eu gosto do... Porque toda vez que a gente usa o A no começo da palavra, é que a gente não gosta daquilo. O A política é que não gosta de política. O A partidário é que não tem partido. O atucanado, você quer dizer que eu não gosto do PSDB? Ou você quer dizer que eu estou tucanando e que eu sou do PSDB? Vamos lá, Elio. Obrigado pela participação. O Hamilton Constantino, Jairo Mascaro, olha lá, o Zé Ricardo Montandon Faria, tá dizendo aqui que chamou o Bin Laden e o Saddam Hussein. Só se for numa sessão espírita, né, Zé Ricardo? Mesa branca. Pode ser. O Carlos Antônio Évora, Leandro, a senhora Glaze quer visibilidade, as eleições estão chegando. Concordo, Carlos, concordo contigo. Perfeito, essa avaliação eu concordo em gênero, número e grau. Agora, toda a repercussão que foi dada hoje em relação ao tema, eu acho que foi acima da média. José Ricardo falando da máfia do INSS, enfim, todo mundo pontuando e questionando aqui com a gente. Eu sei que o relógio está implacável. Vitor Oliveira no comando aqui dos trabalhos técnicos, produção, mais uma vez, obrigado, boa noite, Vitor Oliveira. Eu que agradeço você, mas antes disso, nós temos ainda alguns minutinhos para a gente fechar essa destaque final. Aqui diz o seguinte, dando destaque à Folha, né? Acoplada ao portal UOL, o maior portal de notícias do Brasil, é o seguinte: senador da Rede apresenta pedido de impeachment de Michel Temer. E aqui diz o seguinte: documento usa como base matéria da Folha sobre pagamento de obra na casa de filha do presidente. Opa, como é que vamos... Repete a informação, Vitor Oliveira. Senador da Rede apresenta pedido de impeachment de Michel Temer. Qual que é o senador? O Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues. Exatamente, ele pediu impeachment de Temer e aqui diz o seguinte: o senador Randolfo Rodrigues protocolou nesta quarta-feira, dia 18 no caso, um pedido de impeachment do presidente Michel Temer.
O documento se baseia em reportagem da Folha sobre o pagamento de uma reforma da casa de Maristela Temer, filha do presidente. De acordo com a reportagem, a obra na casa de Maristela foi paga em dinheiro vivo pela esposa do coronel João Batista Lima Filho, amigo do MDBista. A Polícia Federal investiga a reforma do imóvel sob a suspeita de que tenha sido bancada com propinas da JBS. Tá certo, vamos ver aí qual que vai ser o destino de mais uma bomba aí em relação ao futuro político de Michel Temer. Nós vamos seguir acompanhando tudo isso de perto, voltamos a qualquer momento com mais informações, destaques da nossa região, sempre contando com a sua audiência. Agora sim, Vitor Oliveira, obrigado, boa noite. É isso, Leandro, eu que agradeço, boa noite a você, boa noite também Luana Santos, JC aqui nos bastidores, boa noite também para você, telespectador, que acompanhou até agora, um pouco antes das 9 horas, o seu grande ABC Notícias. Obrigado. Perfeito. Luana Santos, qualquer dia nós vamos chamar a Luana Santos, porque todo mundo quer ver a Luana Santos falar também. Vê-la, o quê? Como é que é, Lu? Já evoluiu. Os meus trabalhos são por trás das câmeras. Oh, mas isso é uma raridade. Conseguimos ouvir a Luana Santos. Luana Santos, obrigado, boa noite. Falou, Leandro, até amanhã. Aê, ó, Luana Santos. A Luana Santos, para quem acompanha, ó, pode entrar, aliás, em toda a equipe aqui, né? O Instagram do Vitor Oliveira, Luana Santos. A Luana Santos faz vários takes aqui, várias tomadas dos nossos programas ao vivo. Coloca os teasers, né? Uns aperitivos aí no Instagram. Então, legal, obrigado, parabéns pelo trabalho, Luana Santos. Vitor Oliveira, é o dia a dia da TV Grande ABC. Continue ligado na nossa programação aí, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente divulgando aos amigos. Se gostou, divulga. Se não gostou, divulga também. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima.